Saudações a todos. Hoje nós vamos falar sobre a crise econômica de 1929 e o objetivo do vídeo, como todos já sabem, é auxiliar os alunos na realização das avaliações. Antes de começarmos a falar sobre o assunto, a gente tem que entender o período após a Primeira Guerra Mundial e entender, sobretudo, a participação dos Estados Unidos no conflito. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram a participação no sentido de vender armas, emprestar dinheiro, enviar mantimentos para os países envolvidos na guerra. Após esse período, nós tivemos o final do conflito, onde os Estados Unidos entraram de uma maneira mais efetiva somente em 1917, um ano antes de acabar o conflito. Então a guerra ela trouxe benefícios para os Estados Unidos, uma vez que a destruição aconteceu no palco da guerra, né? Ou seja, no continente europeu. Então, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não tiveram que reconstruir nada, muito pelo contrário, eles passaram a cobrar as dívidas que os países europeus haviam contraído após o conflito. E diante disso existia uma euforia nos anos de 1920 muito grande. E essa euforia era em decorrência da sensação de prosperidade dos norte-americanos, né? E essa sensação de prosperidade, deve-se frisar que ela ficou concentrada nas mãos de poucas pessoas. Não havia uma distribuição de renda, não havia distribuição do lucro advindo da política externa dos Estados Unidos. Muito pelo contrário, havia uma concentração de renda muito intensa. E John Keynes, criador da filosofia conhecida através do seu nome, o keynesianismo, ele falava o seguinte, que aquela concentração de renda automaticamente iria gerar uma crise, porque não havia distribuição. As empresas, seguindo os princípios básicos do liberalismo econômico, simplesmente produziam aquilo que lhe convinha, sem nenhum tipo de regulamentação por parte dos órgãos públicos. Então, o que nós tivemos? Essa euforia, essa sensação de prosperidade nos anos 20, um moralismo muito intenso, onde acreditava-se que poderiam mudar os costumes da sociedade norte-americana. Um exemplo disso foi a criação da lei seca, proibindo o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas. Isso gerou um efeito contrário, uma vez que surgiu a figura de Al Capone, um dos maiores traficantes de bebidas alcoólicas na história dos Estados Unidos. E essa crise ela teve início então lá nos Estados Unidos, e a gente tem que falar da forma de produção, né? Por quê? Como eu falei, o liberalismo econômico, advindo dos princípios das resoluções do iluminismo, é um modelo econômico que não defendia a intervenção do Estado na economia, né? Ou seja, o mercado deveria impor suas regras. E isso gerou um problema muito sério, porque nós tivemos uma crise muito séria, e essa crise de superprodução, ou seja, muitos produtos foram fabricados, mas ninguém tinha dinheiro para comprar. As empresas foram à falência, um número enorme de pessoas desempregadas, e se a pessoa não tem emprego, automaticamente não tem dinheiro. Aquelas mercadorias que foram produzidas de uma maneira avassaladora, sem nenhum tipo de regulamentação, aquelas mercadorias ficaram estocadas, né? As empresas automaticamente, sem vender, foram à falência. Isso foi gerando um efeito em cadeia, né? Aí os dois modelos econômicos, dois modelos de produção adotados na década de 20 nos Estados Unidos, um deles foi proposto pelo Henry Ford, que é o Fordismo, né? Em que cada operário passava a fazer parte de um único tipo de
de tarefa dentro de uma sequência de linha de montagem, né? Ou seja, a tarefa era repetida várias vezes durante o dia, então essa divisão acabou fazendo com que aumentasse ainda mais a produção, né? E o Henry Ford ele dava um prêmio para quem produzia mais, incentivando o trabalhador a ter uma força, a colocar sua força de trabalho de uma maneira mais incisiva. Outro também é o Taylorismo, né, que é um movimento muito importante que surgiu nesse período em que as máquinas passaram a ser projetadas para evitar gastos supérfluos, né, e aproveitar a energia dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores passaram a ser mais explorados de uma maneira mais intensa diante dessa política norte-americana. E os trabalhadores em nenhum momento ficaram de braços cruzados, pelo contrário, eles foram à luta exigindo uma condição melhor de trabalho. E diante disso, nós tivemos um fato importante lá em Chicago, em 1886, em que a polícia fuzilou a multidão que estava em passeata, né? E os líderes do movimento foram presos, né? Os operários que lideravam o movimento foram presos e foram condenados à morte e morreram enforcados, né? E a partir daí nós tivemos o dia 1º de maio, que é o Dia Internacional de Luta da Classe Operária. E deve-se frisar nesse momento que o governo, as instituições, elas faziam de tudo para impedir que os trabalhadores realizassem greves. Então, em 1890, nós tivemos a aprovação da Lei Sherman. O que foi essa lei? Essa lei proibia associações de organizarem manifestações, organizarem greves, né? Então, era uma tentativa de fazer com que os trabalhadores aceitassem toda aquela manipulação, toda aquela exploração em que eles estavam submetidos, né? E isso fez crescer com que movimentos socialistas, comunistas, anarquistas, né, promovessem uma agitação mais intensa diante da classe operária e também com os sindicatos, né. Agora, mais precisamente na crise de 1929, a Grande Depressão Econômica, que levou mais de 100 mil empresas à falência nos Estados Unidos, que foi o seguinte: a produção industrial ela caiu 50%, né? E quem mais sofreu com isso foram os trabalhadores que foram demitidos, né? E em 1933, um terço dos americanos não tinha um emprego fixo, né? E a economia que vivia em efeito de globalização acabou se espalhando para diversos países do mundo, né? O que causou essa crise, né? Existem vários fatores que a gente pode apontar para a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, né? Primeiro, a questão da especulação financeira, né? Milhares de pessoas vendiam tudo aquilo que elas possuíam para investir na Bolsa de Valores, diante da sensação de prosperidade que existia na época, né? Bom, vamos citar um exemplo. Se você comprar 20% das ações de uma empresa, você é dono então de um quinto dessa empresa. Então você terá participação de um quinto nos lucros que essa empresa vai conquistar, mas também você terá um quinto de prejuízos que essa empresa obtiver. E o valor dessas empresas, as ações dessas empresas, elas foram colocadas num nível muito elevado. Às vezes o dono da empresa, para obter mais vantagens, manipulava o valor das ações, né? Tudo para que pudesse atrair ainda mais os investidores, né? Agora é o seguinte, o valor das ações ela subiu mais porque as pessoas especulavam que haveria maiores lucros ainda em breve futuro, ou seja, eles achavam que haveria um lucro maior, então por isso eles investiam. Não só os grandes empresários investiram, mas pequenos comerciantes, pequenos latifundiários também vendiam tudo aquilo que eles possuíam para comprar ações na bolsa, porque era uma forma de riqueza, né?
a acumular riqueza de uma maneira rápida, de uma maneira fácil, né? E o resultado foi uma, um alarme muito grande, no sentido de que chegou um momento que todos queriam vender, mas ninguém tinha dinheiro para comprar, né? Por causa da falência das empresas e um aumento no número de desempregados. Então os valores das ações, diante da crise que aconteceu, o valor das ações começou a despencar, né? O resultado foi a onda de falências, ainda mais de suicídios de ex-milionários, o desemprego em massa, e também o desespero, né? Ninguém acreditava no que estava acontecendo porque existia o que nós chamamos de American Way of Life, né? Ou seja, aquele modo de vida americano que levaria a prosperidade, a riqueza para todos, né? E isso deu origem no sistema capitalista que liberava forças produtivas fantásticas da época. O que aconteceu foi a crise de superprodução, né? Ou seja, muitas empresas produziram em massa, em grande quantidade, só que ninguém tinha dinheiro para comprar. Isso gerou um fato importante que foi aquelas empresas ficaram com as suas mercadorias estocadas, não conseguiam vender de maneira nenhuma. E isso acabou gerando um efeito que provocou desastres econômicos em diversos países do mundo. O Brasil, por exemplo, foi afetado porque o Brasil exportava café para os norte-americanos, né? Milhões e milhões de sacas de café. E por que que isso afetou o Brasil? O Brasil deixou de exportar o café para os Estados Unidos. Diante dessa situação, o fato importante é que o governo Vargas, na época, ele retirou o café do mercado e queimou, para tentar fazer com que o preço voltasse a subir, né? É, Isso aí a gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu no início da República, no convênio de Taubaté, onde os estados, se utilizando dos princípios federalistas, eles compraram café, estocaram e começaram a liberar no mercado aos poucos, regulando o preço do mercado, né? O governo Vargas não, o governo Vargas ele simplesmente queimou o café, retirando totalmente o café do mercado. Aí nós chegamos nas eleições presidenciais de 1932, onde Franklin Delano Roosevelt assumiu o poder e colocou em prática o plano de recuperação econômica chamada New Deal, né? A principal característica do New Deal é abrir mão do liberalismo econômico, algo que fazia parte da Constituição Histórica dos Estados Unidos, o liberalismo econômico, e passou a intervir na economia diretamente para evitar a crise, né? Essa prática foi justificada diante do que aquilo que nós falamos no início de John Keynes, né, que defendia essa ideia, né, de que se o Estado não regulamentasse os setores de produção e não promovesse uma intervenção séria na economia, a crise iria tomar proporções gigantescas, e foi o que realmente aconteceu. Então, o que o Estado passou a fazer? O Estado passou a fazer obras públicas como hidrelétricas, estradas, reflorestamento, aeroportos, né? E isso gerou emprego. Gerando emprego, automaticamente as empresas, os trabalhadores teriam dinheiro e esse dinheiro automaticamente seria reinvestido na economia. Não, a ideia era não estimular a superprodução, porque você não ouviu falar de superprodução de praças ou pontes, né? Então a ideia era gerar emprego para que dessa maneira eles pudessem ter dinheiro e fazer a economia circular novamente. E além disso, o governo passou a fiscalizar a bolsa de valores e os bancos para tentar diminuir a especulação financeira, né? Um remédio muito amargo, porque houve o, o, o liberalismo econômico deixou de ser adotado, mas o sucesso do New Deal fez com que a crise alcançasse uma solução. Os agricultores também eles eram pagos para não produzir, toneladas de leite foram jogadas nos rios, né? Enquanto milhões de desempregados faziam marchas de fome
né? Engrossavam as filas para receber uma caneca de sopa, né? Mas aí a gente questiona, né? Essas sopas eram oferecidas por associações de caridade. Mas aí a gente questiona, por que esses alimentos não foram concedidos aos mais pobres, né? Porque isso teria reduzido mais o mercado consumidor. E não há capitalismo que resista a uma crise no mercado. Então, para evitar ainda mais a crise, eles preferiram jogar fora do que dar para as famílias necessitadas, né? Exatamente para ampliar o mercado consumidor, o governo Roosevelt adotou medidas de proteção social, né? Ou seja, ele construiu casas populares, ele também estabeleceu salário mínimo, seguro-desemprego, previdência social, etc. Tudo para tentar fazer com que os trabalhadores tivessem uma proteção e o dinheiro que eles teriam direito a receber, automaticamente ele seria reinvestido na economia. E só para vocês terem dessa questão de proteção aos idosos, na Alemanha, isso era oferecido, o sistema previdenciário era oferecido à população desde 1891. Né? Nos Estados Unidos só foi adotado em 1935. Apesar disso, muitos empresários e políticos ultraconservadores acusavam Roosevelt de ser comunista, né? Quando na verdade ele queria proteger o sistema econômico norte-americano, né? De qualquer modo, o New Deal ele conseguiu evitar que aquela crise fosse ainda mais violenta e as receitas fornecidas pelo keynesianismo tiveram um sucesso, né? Porque as intervenções do Estado para evitar a especulação, as obras públicas e até a criação de empresas estatais, houve um aumento da dívida pública e dos impostos, né? A lei de proteção social. Todas essas medidas adotadas pelo New Deal tiveram um sucesso, né? Para encerrar, um efeito negativo da crise de 1929 foi a ascensão de regimes nazistas, né? Mais precisamente o fascismo na Itália de Benito Mussolini e o nazismo na Alemanha de Adolf Hitler. Por que esses movimentos ganharam força? Porque diante da opinião pública, somente um governo autoritário, um governo forte, um governo totalitário, né, conseguiria solucionar a crise que detonava a economia desses países. Então, com isso, os regimes autoritários se tornaram muito mais fortes, né? E a opinião pública apoiava esses regimes, né? Porque viam em Hitler na Alemanha, em Mussolini na Itália, a oportunidade de sair daquela crise tão séria e que devastou a economia de diversos países do mundo. Vamos parar por aqui. Nas próximas videoaulas, os próximos temas, nós vamos abordar justamente essa questão do fascismo e do nazismo, um tema muito importante porque nós temos hoje candidatos que defendem medidas autoritárias, tal como acontecia na Alemanha de Hitler. Isso é muito preocupante. Nós vamos tentar esclarecer o que realmente foi o nazifascismo. E eu vou deixar aqui também o endereço do meu blog, porque lá também vocês terão a oportunidade de ler sobre a Revolução Russa e a crise de 1929 que nós falamos aqui no nosso canal. Você Censura agradece a todos os comentários. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço a todos, saudações e até a próxima.